a coluna, a nossa coluna normal, ela tem ossos, esses são os corpos vertebrais. Vocês estão vendo a minha mãozinha lá, né? Na apresentação. Sim. Uhum. Isso aqui é o que cobre os corpos vertebrais. São chamados processos espinhosos. É o ossinho que cobre a parte da frente. Então, para todo ossinho da frente, tem um atrás correspondente. O que acontece na mielo? Na mielo, deixa eu explicar o resto. Isso aqui que você está vendo em cinza é a medula, que corre dentro da coluna e tem uma membrana azul aqui, ó, que protege ela, cheia de um líquido que chama líquor. Tudo isso é feito para proteger a medula, porque é de onde saem todos os nervos que vão ajudar a gente a se locomover, enfim. Então, numa pessoa normal, você tem a pele, os ossinhos atrás, estou olhando aqui de trás para frente, a medula e os corpos anteriores. Num bebê com mielo, os ossos não se formam aqui atrás. Então, há uma herniação das meninges e, por fim, uma herniação da medula. Então, a medula sai do local habitual dela e entra dentro deste saco herniário. Esse saco a gente chama de mielomeningocele. Mielo, porque tem medula lá dentro, meningocele, porque é uma bolsa de meninge, tá? Então, isso é o que seu bebê tem. Só para você entender por que, associado a esse defeito que está na coluna, vão acontecer alterações cerebrais consequentes a esse defeito na coluna. Então, lá embaixo, voltando aqui um pouquinho só no slide anterior, tem um errinho nesse desenho, que é o seguinte. Deixa eu mandar ele rodar aqui. Quando a meninge hernia na mielomeningocele, aqui, essa zona azul aqui não existe. Então, a medula está exposta ao líquido amniótico e o líquido que circula aqui dentro da medula está vazando. Então, ele está pingando aqui, tá? Então, a medula está exposta e o saco está aberto. O líquido que corre aqui na medula, ele é produzido no cérebro. É aqui isso que eu vou mostrar. Então, ó, aqui a gente está vendo o crânio e aqui a coluna, medula. Então, a nossa medula é ligada ao nosso cérebro. E quem protege ela é a coluna e o crânio. Existe uma transição aqui no nosso crânio, que é o buraco que tem aqui atrás, que é o único buraco que existe dentro do crânio depois que a gente fecha a moleira. Então, o líquido, que chama-se líquor no caso, é produzido dentro do cérebro, nos ventrículos laterais. Eu falei ventrículo porque a gente vai falar de ventrículo várias vezes. Esse líquor que é produzido nos ventrículos laterais, ele migra por vários caninhos super pequenininhos dentro do cérebro, para chegar até a coluna. Então, ele passa do ventrículo lateral até o terceiro ventrículo. Do terceiro ventrículo, pelo aqueduto, ele vai para o quarto ventrículo. Então, todo esse espaço rosa é onde o líquor circula dentro do nosso cérebro. E deste quarto ventrículo, tem 2 furinhos pequenininhos por onde o líquor sai de dentro do cérebro para ir para a medula. Esse líquor, ele vai para a medula e ele volta para o cérebro para ser absorvido aqui e ele recircula o tempo todo dentro da gente. Num bebê que tem com mielo, então isso é um sistema fechado, hermeticamente fechado. Num bebê com mielo, aconteceu um furo aqui, ó. Então, o líquor que deveria estar voltando está se perdendo aqui embaixo. Isso forma um mecanismo chamado... Sabe quando você enche uma pia de água e tira a tampa do ralo? Não faz um mecanismo de chupar tudo para dentro? É isso aqui que acontece por causa desse furo. Essas estruturas que estão perto do ralo, que é o buraco no cérebro, herniam para dentro do canal medular. Então, quais são as estruturas que estão aqui próximas? É o cerebelo. Então, o cerebelo ele é chupado para baixo. Porque está aberto lá nas costas. Tá? O que vai acontecer com isso? Esses furinhos aqui, ó, vão ser tampados
mecanicamente. Então, vai se acumular líquido aqui em cima, porque não existe drenagem. Então, eu falei para a Nara, a hidrocefalia, que nem é esse termo que a gente deveria usar, consequente ao defeito aberto na coluna, a mielo, que nós vamos chamar de mielo daqui para frente, ela ocorre por uma questão de encanamento. O encanamento está entupido. Uma vez que você volta, remenda o encanamento, tudo volta ao normal, tá? É isso que eu vou tentar te explicar. Então, olha lá. O líquor está aqui, né? Circulando nesse espaço azul. Sim. E o cerebelo, ó, Uhum. puxa lá para baixo. Então, o cerebelo perde o formato. Ele vira um cerebelo em banana. Você deve ter ouvido esse termo. Já. E não é porque ele está mal formado. Não, é porque ele está chupado, só isso. E aí o aspecto dele muda. Vamos voltar antes da animação começar. Olha lá. Ele é redondinho e está dentro do crânio. Olha o que vai acontecer. Ele vai para dentro do canal medular. Uhum. Aquele caninho que eu falei para você, que é o aqueduto, que liga o terceiro e o quarto ventrículo, vai ficar entupido também. Não só os furinhos aqui atrás, mas eles aqui. Então, todo bebê com mielo tem esse entupimento. Faz parte da doença. Não é que o seu bebê tem outra doença e o prognóstico, ou seja, as chances de melhora do bebê depois da cirurgia acontecem por isso, porque tudo isso volta ao normal. Então vamos lá. Eu tenho um acúmulo de líquido que as pessoas chamam de hidrocefalia, mas o nome está errado. Porque hidrocefalia significa quando existe um aumento de pressão nesse sistema e essa pressão se transmite para o cérebro e é isso que daria a lesão neurológica. No bebê com mielo isso não acontece, porque o que ele tem é uma ventriculomegalia. É um entupimento, não é um sistema de alta pressão, tá? Então a hidrocefalia da mielo, ela é diferente da hidrocefalia de um bebê que só tem hidrocefalia e não tem mielo associado, tá? Então, quando você for levantar na internet, se você procurar o termo hidrocefalia, você vai ver outras hidrocefalias que não são a da mielo. E por isso é que você vai ver muita coisa feia, muita coisa ruim, porque a gente está falando de outra coisa, tá? A dilatação ventricular na mielo, que as pessoas chamam erroneamente de hidrocefalia, ela não é a mesma coisa. Se houvesse alta pressão dentro desse sistema, a cabeça do bebê ia crescer, porque a cabeça do bebê não está fechada. O crânio dele não está fechado. A moleirinha nasce aberta. Então, se aumenta a pressão, a cabeça aumenta. E a Luísa não tem aumento da cabeça. Então, eu sei que não tem pressão aumentada. E isso é 85% dos bebês com mielo, tá? E é o caso do seu bebê especificamente. Então, ela tem dilatação dos ventrículos cerebrais. Mas tudo isso, resolvendo o problema de encanamento, pode voltar ao normal. Normal, tá? Então, vamos lá. Ó. É aquilo que eu estava tentando explicar em figuras. Se você tem um entupimento aqui nos caninhos por onde o líquor sai, aumenta a pressão, e essa pressão numa cabeça que não tem mais a moleira, leva a um sofrimento do cérebro. Por isso é que algumas pessoas com hidrocefalia, que é o aumento de pressão, têm alteração do desenvolvimento cerebral. Não é o caso da mielo, tá? Então, esquece o termo hidrocefalia com essa característica de aumento de pressão. Vamos ficar com ele só porque todo mundo chama e aí a gente vai falar ventriculomegalia, dilatação ventricular é complicado. Deu para entender até aqui? Deu sim. Sim. Vamos embora. O primeiro estudo, você sabe que a mielo só era corrigida depois do nascimento. Não existia cirurgia fetal até o começo dos anos 2000. Os primeiros casos foram feitos em 1999. Nos Estados Unidos, eles tentaram fazer a correção pela técnica de fetoscopia, que é a que eu uso, mas eles não conseguiram fazer
E aí eles começaram a abrir a barriga da mãe para fazer. Por isso é que eu estou indo ensinar eles o que eu fiz, que eu consegui, entendeu? Porque eles tentaram e não conseguiram. Então, o estudo deles foi, bom, eu não consegui fazer fechada, vou fazer aberta. Então, todos esses resultados que eu vou apresentar para você aqui são da técnica aberta. Correção pré-natal, mas abrindo a barriga da mãe e o útero. Não é a minha técnica ainda, ok? Ok. Ok. Bom, então, como essa cirurgia de abrir a barriga da mãe e abrir o útero era muito agressiva, foi feito um estudo comparando operar o bebê antes de nascer por essa técnica agressiva versus operar os bebês depois de nascidos, como se fazia antes, para poder provar por A mais B que corrigir antes era melhor do que corrigir depois, mesmo correndo risco para a mãe. Ok? Então, o que esse estudo mostrou? E foi esse estudo que, vamos dizer, mudou a história natural da Anielo, né? Porque esse estudo provou com muita clareza, tanto que ele foi interrompido antes de terminar, porque o grupo operado antes do nascimento era muito melhor do que o grupo operado depois do nascimento. E eticamente, você não pode continuar comparando duas coisas que uma já está se provando muito melhor que a outra. Ok? Então, o que melhorou quando a gente compara operar antes com operar depois? Isso, de novo, com a técnica aberta, que usava a mesma correção que o neurocirurgião faz depois do nascimento, antes do nascimento. Eu mudei essa técnica. E acabou acontecendo de eu ter mudado para melhor. Mas eu mudei. Então, também esses resultados não se tratam da minha técnica, tá? Sim. O que mudou? Quando você operava um bebê depois de nascer, 80% deles tinha, agora sim, hidrocefalia. Porque uma vez que você fechava a coluna, aí aumentava a pressão lá em cima. Ok? Minha Então, cabecinha já estava fechada. não estava fechada ainda, mas ela começava a crescer. Sim. E aí tinha que tratar. Se tratavam através de válvula, que é botar um caninho que sai daqui e vai até a barriga. Isso só se faz depois do nascimento. Mas quase todos os bebês precisavam disso, né? 80% é muita coisa. Muito. Então, aqui no Brasil, só para vocês terem uma ideia, em alguns serviços públicos, até aqui em São Paulo, o bebê, o pessoal, bebê nascia, operava a coluna e já botava a válvula, para não perder tempo, tá? Porque sabia que o bebê aí ia desenvolver uma hidrocefalia. Depois de nascer, porque você fechou o sistema, tá bom? Uhum. Bom, Ok. quando você operava antes do nascimento, 40% só dos bebês precisava de válvula. Então, caiu em 50% a necessidade de tratar a hidrocefalia. Isso tem um impacto muito grande, porque é uma cirurgia a menos. E dobrou as chances dos bebês andarem. Quando se operava depois de nascer, só 20% dos bebês andavam. Quando se começou a operar antes de nascer, 40% dos bebês andavam. É o dobro. Tá? Então, esse estudo, apesar de usar uma técnica mais agressiva para a mãe, provou por A mais B que operar antes é melhor do que operar depois. E aí vim eu. Então, só para vocês terem... Isso eu já falei para você. Como é que é a técnica aberta? Olha lá. Eles puxam o útero para fora da barriga da mãe, abrem o útero, cortam o útero e expõem... Isso aqui é uma mielomeningocele, isso aqui é as costinhas do bebê. A cabeça dele estaria aqui para a esquerda e o bumbum para a direita. Então, você está vendo a lesão que a Luísa tem. Tá? Só que vocês não vão ver isso, só eu vou ver na cirurgia. Porque quando nascer vai estar fechado já. E ela vai ter tempo de compensar esse aumento de pressão ainda intraútero. Então, depois da cirurgia, os ventrículos vão aumentar, mas vai dar tempo dela compensar esse aumento sem precisar colocar válvula. Tá bom? Então, vamos lá.
por que eu decidi fazer a técnica fechada? Porque a gente já fazia outras cirurgias por vídeo, em feto. Só que, para fazer a técnica fechada, não dava para a gente usar a mesma técnica neurocirúrgica que se usou no estudo MOMS e que se usa depois que o bebê nasce. Porque ela é uma técnica muito complicada, onde você tem que dar muito ponto, tá? Então, eu tinha que desenvolver uma técnica mais simples. Por isso é que eu fui estudar em modelo animal, em animais, se essa técnica nova podia ser boa ou não. Então, eu comparei essa técnica com a técnica do estudo MOMS em animais, antes de fazer em humanos, tá? Então, hoje, o que a gente faz é uma técnica diferente. A gente só entra com uma câmera e 3 instrumentos para poder operar o bebê, virar, cortar, tirar e suturar. Então, é como qualquer videolaparoscopia, como tirar a vesícula por vídeo, só ficam os furinhos. Então, isso aqui eu já falei. Isso aqui é ovelha, tá? É o feto da ovelha que eu estou operando, isso aqui ainda é o útero da ovelha. Então, o feto da ovelha já tinha o defeito e eu usei essa técnica simples que eu desenvolvi, que era soltar a medula, porque ela está presa aqui, botar uma biocelulose, que é um plástico, e fechar a pele em cima com uma sutura contínua, que não precisa tirar os pontos depois. Cai sozinho. O que a gente viu? Na ovelha, eu posso cortar ela, né, depois que ela nasce. Posso sacrificar para ver o que aconteceu. No humano, eu não posso. Por isso que eu falei até para a Nara que a gente pode até fazer um ultrassom, mas eu já sei o que vai acontecer. Então, aqui vai mais para a Nara do que para você, tá? Aqui a gente está vendo, Nara, um corte de uma medula que não tem a parte posterior, porque ela já foi comida, porque ela é aquela ovelha que já estava com a lesão aberta. Depois eu vou mostrar um normal, vocês vão ver. Essa camada aqui é a dura mater, é aquela azulzinha que eu mostrei no começo, que é onde o líquor fica. Então, esse espaço aqui, branco, é onde o líquor circula. Isso aqui é a minha biocelulose, que é um produto barato, brasileiro. A gente viu na ovelha que a biocelulose induz o bebê, o feto, a formar uma camada que vai ser uma camada que vai continuar com aquela camada que ele tinha e estava faltando. Então, o bebê se conserta. E se conserta sem eu precisar dar ponto. Pelo menos ali perto da medula. Eu vou dar ponto na pele, ó. A pele vai nascer assim. Isso aqui é minha ovelha, obviamente. Então, o bebê forma uma nova dura mater. E é isso que muda a história natural dele. Por quê? Porque como ele mesmo formou essa camada, o cerebelo dele vai subir. Isso a gente vai ver pela ressonância depois da cirurgia da Luísa. Mas eu já vi um monte de outras, eu sei o que acontece. Antes de operar humanos, a gente comparou aqui à esquerda a técnica do MOMS e à direita a biocelulose e a minha técnica. Olha a diferença. Isso aqui é uma medula normal. Ela tem essa borboleta aqui dentro. Todos aqui são medulas normais. E todos aqui foram bebês operados pela técnica neurocirúrgica clássica. Você vê que desaparece a anatomia normal da coluna. O próprio dar o ponto causa uma lesão a mais. Por isso é que na minha técnica a gente tem uma recuperação ainda melhor da parte nervosa. Porque eu não dou ponto lá, eu não causo inflamação. O bebê vai lá e corrige sozinho. Tá? Então... É como se fosse uma cicatrização por segunda intenção, né, doutora? É uma cicatrização por segunda intenção. Tá? Então, aqui, só para vocês terem uma ideia de tempo, o meu protocolo foi aprovado em abril de 2013, em maio a gente fez a primeira cirurgia. Em junho nasceu o primeiro bebê. Então, o bebê mais velho que eu tenho tem 7 anos. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética Nacional, tudo certinho. Um estudo piloto que era para ver se a gente conseguia fazer. A técnica é isso, ó. Tudo por vídeo, anestesia geral para a mãe e para o bebê, barriga fechada. A gente entra em 3 médicos para operar e uma instrumentadora, e aqui está o anestesista.
que a gente faz? A gente faz 4 furos guiados pelo ultrassom. A gente retira o líquido amniótico, guarda, injeta gás lá dentro do útero para poder fazer as suturas e virar o bebê. Depois, no final da cirurgia, a gente devolve. Então, o bebê está anestesiado, não vai sentir nada, tá? Isso aqui, ó, é a imagem ao vivo. Aqui você está vendo a medula exposta e aqui a gente está soltando a medula da pele. Então, a medula que está aqui, ó, estava lá em cima, ela vai voltar para o canal, porque eu soltei ela da pele. E aí eu abro um espaço para colocar a minha biocelulose, que é isso aqui, ó. Eu não suturo a biocelulose em lugar nenhum. Eu só boto aí para proteger. E fecho a pele em cima. Com aquela costura contínua, né? Com um fio que não precisa dar nó. Porque o problema de laparoscopia é que cada nó demora 10 minutos. Aqui eu não preciso dar nó. Então, quando eu termino a cirurgia, tá fechada a pele do bebê. Tá? E vai cicatrizar lá dentro, sem infecção, sem nada, ó lá. Tá fechado. Acabou, tá corrigido. O que vai acontecer com o cerebelo? Ele vai voltar para o lugar certo e para o formato certo. E aí a dilatação ventricular estaciona e para de progredir. Tá? Então, todas essas alterações são chamadas de Chiari. Você deve ter ouvido muito falar de Chiari 2, Chiari 2, é isso. São alterações do cérebro consequentes a mielo, mas que reverte quando a gente corrige a mielo intraútero. Pós-natal não reverte. Por isso que operar antes é muito melhor, tá? Certo. Então, olha lá, vendo isso numa ressonância fetal. Esse é o meu primeiro bebê que eu operei, tá? Então, antes do nascimento, você tá vendo aqui, ó, o cerebelo que deveria estar neste formato, tá? Nesse formato. Tudo que tá branco é líquido, então deveria ter líquido indo para a coluna, em volta do cérebro. Aqui não tinha, estava vazando. 4 semanas depois da cirurgia, ainda intraútero, o cerebelo voltou, o líquido voltou e o bebê pode se desenvolver, o encanamento desentupiu. 4 semanas só. Tá? Certo. Ótimo. Esse foi o primeiro bebê. Veja, ele tinha pé torto bilateral. Tá vendo? Tinha o que, doutora? Pé torto bilateral. Sim. E ele tá andando. Porque corrige com gessinho isso. A Luísa nem isso tem. Não Graças a precisou Deus. colocar válvula. E agora eu vou mostrar os números para vocês da minha técnica. Tá? Certo. A gente publicou internacionalmente. Nós temos agora já 127 casos. Mas eu vou contar para vocês os últimos 80 casos. Por que eu vou contar os últimos 80? Porque foi o que eu levantei. E os 20 primeiros casos foram a nossa curva de aprendizado. Então, eles não foram tão bons quanto eles estão sendo agora, tá? Uma coisa mudou muito. Quando a gente começou a operar, a gente não umidificava o gás que colocava dentro do útero. A gente passou a umidificar. E isso mudou tudo. Porque a nossa média de idade gestacional de nascimento, antes de umidificar e aquecer o gás, era 32 semanas. Isso mudou para 34 semanas. Então, quer dizer o quê? Em vez de um bebê de menos de 2 quilos, a gente tem um bebê de quase 2,5 kg. Porque é a fase que eles ganham peso. Então, não é um prematuro que vai ser entubado, vai ficar na UTI neonatal por causa da questão da mielo. Mas, em geral, não precisa de muita coisa. É só prematuro, tem mais infecção e precisa aprender a mamar. Só isso, em geral. Dá para ter parto vaginal. Então, essa é a cicatriz que fica no útero. No começo, a gente indicava cesárea para todo mundo. Hoje, a gente já sabe que não precisa, porque o útero cicatriza, tá vendo? Fica só 1, 2, 3. Naquela época eu usava 3. Hoje em dia, algumas cirurgias eu uso 3, às vezes precisa de 4. De 79 casos, 69 tiveram uma reversão completa do Chiari. Ou seja, o cerebelo voltou completamente. Eu não tive nenhum caso que não voltou.
Só tive caso que voltou parcialmente e que voltou completamente. O que mostra que fechou lá embaixo, senão não volta. Tá? Sim. Quais são os meus números de derivação? Ou seja, de tratamento da hidrocefalia com a válvula. Tibério, essa é uma das formas aqui, ó, é a válvula que se coloca no ventrículo, que é onde o líquor está acumulado, que vem por baixo da pele do bebê para ir para o peritônio. Essa é uma cirurgia também que está caindo, porque a gente já tem uma cirurgia mais nova para isso. Eu vou mostrar a seguir. Mas até aqui, o estudo MOMS só usava esse tipo de tratamento. No estudo MOMS, o grupo operado antes do nascimento tinha 40% de chance de colocar válvula. É o que a gente está tendo, tá? Então, os nossos números não pioraram. E hoje, Nara, a gente sabe que isso aqui já está caindo. É que quando eu fiz esse levantamento aqui, eu ainda estava ali nos 80 primeiros casos. A gente já tem mais, a gente já sabe que isso é menor. Já está por volta de uns 30, 35%, tá? Mas tem uma nova... E, bom, tratar a hidrocefalia, precisar colocar esse caninho, apesar de parecer extremamente agressivo, é uma cirurgia simples. Porque você só faz um furinho no crânio, que ainda é molinho, do bebê, e coloca um tubinho lá dentro. Não é uma neurocirurgia. É uma cirurgia de R1. Qual que é o problema da cirurgia da válvula? É a válvula. Porque ela entope. Ela infecta. E quando a válvula entope ou infecta, então são as complicações da válvula que podem levar o bebê a ter algum retardo mental. Então, assim, um bebê com mielo que tem válvula, mas não teve infecção nem troca, tem um desenvolvimento normal, cognitivo. O que eles vão ter são os problemas de locomoção, da urina e das fezes, que fazem parte. Mas, mesmo assim, eles vão ter muito menos. Mas muito menos. Principalmente se eles andam. Porque à medida que eles andam, eles fortalecem toda a musculatura do assoalho pélvico. Então, eles controlam melhor. Então, eu tenho bebê que controla fezes e urina. Eu tenho bebês normais, que era uma coisa que nem eu acreditava que fosse ser possível. São todos? Não. É a exceção. Porém, eles existem e, em graus diferentes, tudo melhorou. Tá? Qual que é a segunda cirurgia para tratar a hidrocefalia? É essa aqui, também é uma cirurgia endoscópica, onde também se faz um furinho no crânio, mas se vai lá naquele terceiro ventrículo aqui e se faz um furo para impedir que o líquor precise passar por aqui. Então, ele passa para a medula sem ter que usar a fossa posterior. Lembra aqueles 2 furinhos pequenininhos que eu falei lá no começo? Tá? Então, o líquor volta a circular e você não deixa nenhum material estranho, não deixa nada, tubinho, nada disso. Você faz um buraco. Ok? Então, muito menos invasiva, é uma cirurgia só, que raramente complica também. Complica menos do que a válvula. Certo. Bom, esse é um bebê com uma hidrocefalia, ó. Ela é essa. E ela, depois de 3 anos. Então, assim, um bebê mesmo que desenvolve uma hidrocefalia, que aumenta a cabeça nesse nível, quando você trata, volta ao normal. Entende? Por que não pode ficar com esse fantasma da hidrocefalia? Ó, porque é diferente. Ela está na escola, ela faz balé, essa menina. Ela já está com 5 aninhos já. Também estamos tendo melhora da bexiga, tá? Quando um bebê tem bexiga neurogênica, que é uma disfunção da urina por conta da mielo, ele precisa colocar sonda para urinar. Quando se opera depois do nascimento, 40% dos bebês do grupo MOMS, hein? Porque é 80% quando opera depois, precisavam passar a sonda para urinar. Nós estamos com metade, 20% só. Ótimo. E aqui vocês estão vendo
que o estudo MOMS mostrava 40% de bebês andando, né? Nós estamos com 60%. Você vê que Mas aí também varia muito com o nível motor, né, doutora Denise? sem dúvida, e o nível motor da Luísa é perfeito. Ótimo. Tá? Então a Luísa provavelmente vai ser que nem esse baixinho aqui, ó. Que não tem nem manca. Que pula assim que nem esse aqui. Tá? Por quê? Porque a cirurgia preserva a parte motora. Agora, olha que coisa impressionante. Essa bebê nasceu com os 2 joelhos invertidos. Totalmente sem força nas pernas. Fisioterapia e a recuperação de uma criança, olha como fica. A reabilitação é importantíssima. Então, assim, é assustador? É assustador. Mas nós estamos diante de uma nova mielo. Então, pelo amor de Deus, parem de olhar a mielo antiga. Porque vocês só vão ficar tristes. Essa bebê estava na cadeira de roda, tá? E ela hoje está pedalando. Sim. Entendeu? Por isso que eu falei que esse tem que ser um projeto conjunto. Porque esses bebês dão certo porque eles têm o pai e a mãe e uma família por trás. Um irmão mais velho estimula muito essas crianças. E um estimula o outro. Né? Porque nada como o amor de irmão na constituição de uma família. E é por isso que eu fiz questão de falar com você. Porque se vocês não tiverem juntos nessa batalha, a gente perde a guerra. Mas a batalha dá para ganhar com louvor. Então, vamos tentar ganhar a batalha. Ó, o ano passado, são vários bebês que fazem de tudo. Essa é a Nara, tá? A Luísa vai ser como a Nara. E a Nara nasceu hiperprematura. De novo. Eu falei com a mãe da Nara. Em medicina não existe 100%. Então, pode ser que não aconteça isso com a Luísa. Pode ser que a gente tenha uma complicação. Mas tudo indica que é isso. Então, assim, não vamos viver com o fantasma da complicação. Porque complicação pode acontecer até tirando o encravado. Então, eu não posso prometer para vocês que a Luísa vai ser como a Nara. Mas é o que ela tem potencial para ser. Tá? Então, ó, aqui são 53 famílias que vieram o ano passado e que foram avaliadas pela minha equipe. Tá? Então, agora eu tenho números do desenvolvimento neurológico. Tá? Não só de andar e fazer xixi e cocô. Então, olha lá. A gente usa escalas de desenvolvimento e nenhuma dessas crianças tem idade escolar. Tá? Então, essas escalas, elas avaliam uma coisa, vou adiantar um pouco. Chama-se essa escala aqui, ó. É a escala de avaliação de alterações do desenvolvimento neurológico. Então, se avalia a parte motora, a parte cognitiva e a parte de interação social e autocuidado dessas crianças, tá? Então, olha aqui, ó. Até o caso 28, e não é que ela era 0, tá? É porque a gente normatizou a curva, porque melhorou tanto depois da umidificação do CO2, que a gente teve que botar isso aqui para baixo, senão o gráfico ia ficar muito dispar. Mas a gente tem 94% de crianças sem retardo mental. Então, Tibério, esse é o número para você. Certo. Tá? Podemos dar azar e a Luísa cair ali no 6%? Podemos. Mas tudo indica que não. Aqui nós já temos 79 casos avaliados. Tá? Isso a gente ainda não publicou. Eu estou mostrando para vocês em primeira mão. Tá? E a gente tem, então, agora um grupo multidisciplinar aqui que lida com essa nova mielo e que investe nessas crianças. Ao invés de colocar válvula na primeira alteração, a gente espera um pouco. Ao invés de fazer urodinâmica quando o bebê nasce, que a gente sabe que serve para muita coisa, a gente espera o bebê ter clínica. A gente insiste nas órteses, insiste na estimulação, mesmo num bebê que está com uma
paralisia flácida. Então, assim, é tudo diferente, gente. É um novo mundo. E vocês têm que pensar na Luísa nesse novo mundo, não no mundo do passado. Claro. De forma que, só para conhecimento de vocês, eu já operei 127 casos, mas fora do Brasil, eu já ensinei essa técnica em outros 5 países. E, ao total, esses 5 países já têm mais de 70 casos operados. Tá? E os resultados, óbvio, os resultados deles ainda não são tão bons como o meu, porque existe uma curva de aprendizado para todo mundo. Claro, Mas claro. eles são muito semelhantes ao meu antes da umidificação. Tá? E vocês vão operar aqui. Então, melhor impossível. Isso aqui Com é eu certeza. lá em Londres, ensinando para o meu professor. A Nara deve imaginar a sensação que é você ir para lá e assistir o teu professor operar uma técnica que você desenvolveu. Com certeza. Tá? Então, assim, gente, aqui é a coisa mais importante. Nara, eu sei que você demorou para engravidar, teve problema e tudo mais. Mas é importante você saber e passar isso para as pessoas da sua família. A gente não sabe a causa da mielo. Tem um componente de ácido fólico? Tem. Não é todo. 30% das pessoas não responde ao ácido fólico. E a gente não sabe quem vai responder ou não. Então, como existe um componente genético, a gente pede para que todas as mulheres da sua família, aí é só da família da Nara, tá, Tibério? Usem ácido fólico antes de engravidar, pelo menos 3 meses, numa dose maior, que é de 4 miligramas do que aquelas que tem na vitamina normal do pré-natal. Para quem tem alto risco, e você, depois de ter a Luísa, querendo ou não engravidar de novo, porque a gente nunca sabe que às vezes as coisas vêm sem a gente querer, vai começar a tomar ácido fólico 4 miligramas por dia até entrar na menopausa. Certo. Combinado? Ok. Combinado. Então é isso aí. A nossa equipe toda está à disposição de vocês para depois do nascimento também. E vamos que vamos, vai dar certo. Vai. Hoje eu conversei com o doutor Rodrigo, né? Assim, foi uma consulta maravilhosa com ele, esclareceu muitas dúvidas que